Hoje iremos falar de um assunto muito importante dentro do esboço, que é a introdução. Na aula passada, nós falamos a respeito do tema, o tipo de tema, quais eram os temas coerentes, quais eram os temas que não deveria ser colocado, encabeçado na sua mensagem. Hoje iremos falar de um assunto muito importante dentro daquela estrutura que passamos nas aulas anteriores, a estrutura de um sermão, o esqueleto de um sermão. Hoje iremos falar de mais um assunto dentro daquela estrutura, trazendo uma revisão. Sabemos que a estrutura, o corpo de um sermão é composto de tema, texto, introdução, proposição, frase interrogativa, frase exclamativa, aí vem as divisões principais e em seguida a aplicação, que nós chamamos de conclusão, ok? Essa é a estrutura. Dentro dessa estrutura, nós já falamos a respeito do tema. Agora iremos falar a respeito da introdução. Mas antes de iniciarmos a aula, eu peço para que você vá lá, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, comente, pergunte, tire as dúvidas, que eu vou estar lendo o seu comentário, respondendo o seu comentário, para que a aula fique mais extensa e mais expressiva. Então você precisa nos ajudar para que a direção do YouTube veja que nós estamos com seriedade, queremos levar conhecimento de forma grátis às pessoas e apresente nosso canal a outras pessoas. Então vá lá, se inscreva, acesse lá o sininho, né? Clique lá para receber outros vídeos das aulas que se seguem, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. Alright. Dentro da estrutura de um sermão, nós temos a introdução. A introdução é algo muito importante para o pregador e para quem está ouvindo a sua mensagem. A introdução é o momento em que o pregador vai procurar preparar os seus ouvintes para a mensagem, para saber que caminho ele vai se direcionar em sua mensagem. Se faz necessário, dentro da introdução, despertar o interesse dos ouvintes. E é aí, nesses 5 minutinhos, que você vai começar a falar, que os ouvintes vão decidir e vão continuar seguindo sua mensagem ou não. Então, esses 5 minutinhos são essenciais para você conduzir e atrair o ouvinte à sua mensagem. Por isso que a introdução é essencial e muito importante. Uma boa introdução vai garantir o sucesso de uma mensagem. A introdução, ela deve ser algo breve. Eu não posso fazer uma introdução longa. Existem pregadores que passam meia hora pregando e depois ainda dizem que estão na introdução. E isto não é coerente e não é correto. A introdução deve ser breve. Em segundo lugar, a introdução deve ter no máximo 2 a 3 parágrafos. Geralmente, nós trabalhamos assim. No primeiro parágrafo, nós iremos responder a algumas palavras que lá no tema não estão bem claras. Se eu tenho um tema e dentro desse tema tem alguma palavra que não estão claras, então na minha introdução eu já começo explicando o significado dessa palavra. No segundo parágrafo, eu vou trazer uma síntese da visão geral do meu assunto. E no terceiro parágrafo, eu costumo já apontar como uma seta para o desenvolvimento do meu sermão. Por isso que a introdução
é tão importante. Ela vai ligar o tema ao corpo do sermão. Em segundo lugar, a introdução ela deve ser interessante. Também a introdução deve apresentar a ideia geral e dominante do meu sermão. Em quarto lugar, a introdução deve ser o último componente do sermão a ser concluído. Então, depois que eu estudo o texto, faço o desenvolvimento, eu já vou ter, em geral, toda a situação da mensagem. Eu vou saber quais são os conteúdos que minha mensagem contém. Dessa forma, eu vou ter facilidade, dessa maneira, de ter facilidade de fazer minha introdução, porque, na verdade, a introdução é uma síntese de toda a minha mensagem. E quando eu deixo para fazer a introdução por último, eu já tenho estudado toda a situação, todo o corpo do sermão, então eu vou ter facilidade de formatar, de fazer a conclusão da minha introdução, que de fato é a síntese de todo o assunto. Então, eu gostaria que vocês fizessem algum exercício, escolhesse um tema, um texto, e já fosse praticando aí, fazendo uma introdução com 2 parágrafos, com 3 parágrafos. No primeiro parágrafo você pode colocar uma definição de uma palavra que está lá no texto. No segundo parágrafo você já pode fazer uma síntese de algum assunto. E no terceiro parágrafo você já pode apontar quais são as ideias gerais desse assunto. Espero ter ajudado e desejo a você sucesso na arte da pregação. Continue assistindo a nossas aulas e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado.